Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à oitava lição da disciplina Instalações Elétricas do curso de Engenharia Elétrica da UFCG. Nesta lição daremos continuidade à abordagem sobre medidores de energia elétrica e no tocante especificamente ao padrão de medição de energia elétrica adotado pela concessionária Energisa. Então, bons estudos e vamos lá. Lembrando a vocês que os objetivos dessa lição já foram apresentados anteriormente, nos quais são identificar os tipos de medidores de energia elétrica utilizados para o faturamento de energia, compreender as aplicações desses medidores de energia elétrica, compreender os principais recursos dos medidores de energia elétrica, principalmente os medidores eletrônicos, e por fim compreender o padrão de medição de energia elétrica que é adotado pela concessionária Energisa aqui no estado da Paraíba. Vimos no início dessa lição uma abordagem sobre os medidores de energia elétrica. É sabido que toda unidade consumidora ela deve possuir um medidor de energia elétrica, os quais ou o qual deve atender os requisitos da ANEEL. Por que o qual ou os quais? Unidades individuais elas possuem um medidor de energia elétrica, unidades coletivas elas possuem mais de um medidor de energia elétrica. Então, cada unidade consumidora tem especificamente um medidor de energia elétrica. Então, embora toda unidade ela deva possuir um medidor de energia elétrica, cabe à concessionária de serviços elétricos definir os critérios de instalação desse medidor, bem como as especificações dos acessórios do sistema de medição. Quando nós falamos das especificações dos componentes, essas informações elas são apresentadas pela concessionária através do padrão de medição de energia elétrica, que é o conjunto de equipamentos da instalação elétrica da unidade consumidora, que seguindo os critérios da concessionária local, ela vai possibilitar a energização daquela unidade consumidora. Então, esse padrão de entrada ele compreende o ramal de entrada, poste, ponta-leite ou isolador, depende qual a opção da unidade consumidora, do cliente no caso, a caixa ou as caixas de medição, bem como os dispositivos de proteção, que no nosso caso aqui são os disjuntores termomagnéticos, o sistema de aterramento, que ele pode ser constituído por uma ou três hastes, no caso do padrão da concessionária Energisa, e os demais acessórios do sistema de medição, no caso as ferragens, que são elementos de fixação e demais acessórios que são utilizados no padrão de medição de energia elétrica. Então, esse padrão de medição de energia elétrica, parte da responsabilidade de instalação é do cliente. Então, nesse caso, é responsabilidade do consumidor preparar toda a unidade consumidora ou as unidades consumidoras um local que seja destinado à instalação desse medidor de energia elétrica, do conjunto de medição de energia elétrica. Esse local ele deve ser um local de livre acesso e de fácil acesso também, com uma boa ventilação, de forma que você tenha a segurança adequada para o leiturista, bem como para os técnicos da concessionária na eventualidade de fazer alguma intervenção ou inspeção naquela unidade consumidora. Então, cabe também ao consumidor construir esse abrigo que seja destinado à instalação do conjunto de medição da unidade consumidora. Se for uma instalação que tenha transformadores e outros equipamentos de proteção ou equipamentos de medição, também é de responsabilidade do cliente fazer a construção desses acessórios que façam suporte para transformadores ou caixas de medição ou equipamentos de medição, no caso transformadores de instrumentos. É também responsabilidade do consumidor arcar com os ônus de adaptação das instalações elétricas quando houver uma mudança de grupo tarifário ou outra opção de faturamento por parte daquele cliente. Então, nesse caso aqui, isso é muito comum, por exemplo, quando uma unidade consumidora ela é atendida em baixa tensão. Depois de um determinado tempo, o cliente analisa e verifica que talvez o faturamento em alta tensão ou em média tensão seja mais viável, e nesse caso ele tem que fazer uma adequação do padrão de medição. Então, nesse caso, os ônus de adaptação desse padrão de medição é de responsabilidade do consumidor. É também responsabilidade do consumidor manter a custódia desses equipamentos de medição da distribuidora. No caso, se for uma unidade residencial, é pura e simplesmente o medidor de energia elétrica. Se for uma unidade de média ou alta tensão, além do medidor de energia elétrica, existem os transformadores de instrumentos, no caso os T6 e os TPs, que são utilizados para fazer a medição de energia elétrica daquela unidade consumidora. É responsabilidade também do cliente fazer a instalação de todas as caixas de medição. No caso, é responsabilidade da concessionária, pura e simplesmente, no caso de unidade residencial, instalar um medidor de energia elétrica. Então,
caixa de medição, equipamentos de proteção, no caso é o próprio disjuntor, sistema de aterramento, as hastes de aterramento, instalação dos condutores, suportes de fixação dos cabos de entrada. Então, toda essa responsabilidade é responsabilidade do consumidor. Já no caso daquelas unidades que existem grupos de edificações, mas existe apenas um medidor de energia elétrica, que ele é um medidor coletivo para várias unidades. Caso o proprietário ele deseje fazer individualização dessas medições, então toda essa instalação, todos os custos de instalação e divisão dos circuitos da instalação é também responsabilidade do cliente. No caso das unidades consumidoras, algumas considerações devem ser seguidas também, de forma que o projetista, ao elaborar o projeto da unidade consumidora, ele tenha a noção que, por exemplo, apenas um ramal de ligação é permitido para uma unidade, ou seja, você só tem um ponto de acesso à rede da concessionária. Se você tem mais de uma unidade consumidora, então você tem que fazer o agrupamento dessas unidades. Então, apenas um ramal de serviço, apenas uma entrada de serviço vai ser disponibilizada para aquela unidade consumidora, seja uma única unidade consumidora ou uma unidade consumidora coletiva, ou seja, existem vários medidores. Então, em qualquer uma dessas situações, o padrão de entrada ele deve ser único. A concessionária ela vai permitir apenas um único ramal de ligação. Quando houver mudança de padrão por parte da concessionária, isso é muito comum. Depois de um determinado período, as concessionárias elas mudam o tipo de caixa, o modelo da caixa. E nesse caso, quando houver essa mudança, não é obrigatoriedade do cliente, ou seja, o cliente não é obrigado a fazer a adequação a esse padrão atual da concessionária, exceto caso aquele padrão antigo que o cliente esteja utilizando ele apresente riscos de acidentes elétricos lá no padrão de medição. E nesse caso, por questão de segurança, a concessionária solicita a adaptação, no caso um reenquadramento dos padrões vigentes, aí é responsabilidade também do cliente. Quando houver alteração de carga naquela unidade consumidora e essa alteração de carga implique na mudança de categoria de atendimento, aqui no caso da Energisa, haverá então a necessidade de adequação do padrão de entrada também. E nesse caso, o novo padrão de entrada ele tem que atender às normas vigentes da concessionária. Temos aqui a tabela das categorias de atendimento do Grupo Energisa. Essa tabela está atualizada. Então, a nossa unidade consumidora do estudo de caso, ela foi enquadrada na categoria T1, cuja demanda máxima vai até 24 kW. No nosso caso, nossa unidade consumidora, ela tanto pode ser atendida por condutores do ramal de entrada em PVC com seção de 10 mm ou condutores em EPR ou XLPE, no caso para a temperatura de 90 graus, com seção nominal de 6 mm, tanto para a fase quanto para o nêutron. Condutor de aterramento de 6 mm. A nossa malha de aterramento composta por 3 hastes de aterramento, o nosso disjuntor termomagnético, disjuntor geral de 40 A. No caso, os eletrodutos, seja de PVC rígido ou aço galvanizado, de 32 mm. No nosso caso, se a fixação do ramal de entrada, se ele for instalado em poste de concreto duplo T, deve ser um poste de 100 Dan. Se for um poste de aço galvanizado, de 90 Dan. E se for em pontalete, um pontalete de 50 mm. Então, segundo os critérios da concessionária, a nossa unidade consumidora apresenta essas características: categoria de atendimento T1, proteção do medidor com disjuntor termomagnético de 40 amperes, ramal de entrada, cabos de EPR para um KV de 6 mm, aterramento de 6 mm em cabo nu, cabo de cobre nu, eletroduto galvanizado de 32 mm, malha de aterramento composta por 3 hastes de aterramento de 16 mm de diâmetro por 2,40 m de comprimento, com alta camada de 254 micrômetros. Se formos utilizar um poste auxiliar de concreto, esse poste deve ser de 100 Dan. Se formos então, ao invés do poste de concreto, utilizarmos o poste de aço galvanizado, vai ser de 90 Dan. Ou, se não formos utilizar nenhum poste, for utilizar um pontalete, ele deve ser de 90 mm. Então, nós temos aqui os padrões da concessionária Energisa. Então, aqui é o padrão de entrada, vamos chamar de modelo 1, onde nós temos o ramal de ligação aqui,
fixado na fachada da unidade através de um isolador roldana. Outra opção aqui é o modelo 2, é fazer a fixação dos condutores do ramal de ligação e do ramal de entrada através de um parafuso com olhar. Então essas são as duas opções que podem ser utilizadas no caso aqui de unidades com os condutores do ramal de ligação fixado na própria fachada da edificação. E nesse caso aqui nós temos a caixa do medidor de energia elétrica, temos o eletroduto de entrada e no caso aqui, se a nossa entrada for por baixo, na parte aqui inferior da caixa de medição, nós teremos então eletrodutos aqui de 32 milímetros. E aqui esses condutores, no nosso caso, são condutores de 6 milímetros. No nosso caso aqui, categoria T1, nossa malha de aterramento ela é composta por 3 hastes de aterramento. Nós temos aqui a caixa utilizada no padrão de medição, no padrão, no caso aqui, da Energisa. Então aqui é uma caixa cujo material é o policarbonato, então ela é utilizada para unidades atendidas com rede monofásica. Então nesse caso aqui, essa caixa deve ser instalado um medidor de energia elétrica, deve ser instalado o disjuntor geral de proteção do padrão de medição e, no caso da concessionária hoje, ela obriga também a instalação de um DPS, um dispositivo de proteção contra surto, que também deve ser instalado nessa caixa. Essa caixa aqui ela não tem suporte para o DPS. Alguns modelos de caixas policarbonato ela tem um suporte para o DPS. Nesse caso aqui você pode instalar o DPS do tipo clipante, que ele faz a conexão diretamente no cabo. E aqui nós temos um modelo da caixa também de policarbonato, aqui para medição polifásica, nesse caso para atendimento de unidades consumidoras ligadas em padrão trifásico. Então aqui é uma ligação trifásica de energia elétrica. Então, ambas as caixas, tanto monofásica quanto para padrão monofásico e padrão trifásico, elas são desse modelo de policarbonato, é o padrão atual da Energisa. Essa caixa, tempos atrás, ela já foi uma outra caixa também de policarbonato, mas em outro modelo. Já foi uma caixa metálica também, então esse padrão da concessionária, há uma constante atualização desse padrão por materiais melhores e também prevendo a melhoria dos riscos, a redução dos riscos de acidentes elétricos nas instalações elétricas. Então, essa caixa aqui, os padrões, as dimensões dela, as características, ela é apresentada nessa PT 003 de 2007 do Grupo Energisa, versão 4.0, esse parecer técnico, que é de agosto de 2019. Então, essas são as duas caixas utilizadas no padrão de medição de energia elétrica para unidades atendidas em baixa tensão. Unidades atendidas em média tensão, aí o padrão de medição de energia elétrica, a caixa de medição de energia elétrica já é outro modelo. Como a unidade consumidora vai ser atendida, isso depende muito do cliente. Então, desde que haja todas as possibilidades de atendimento, vai depender do cliente qual é a opção que ele vai adotar em relação ao padrão de entrada. Essas opções elas variam geralmente em função dos custos de instalação. Então, a instalação mais simples do padrão de entrada foi aquela mostrada anteriormente, onde você tem a caixa de medição de energia elétrica instalada na fachada da edificação. Contudo, a critério do cliente, essa caixa de medição, o sistema de medição, ele pode ser instalado em uma mureta individual, aqui como nós temos aqui o exemplo de uma mureta, inclusive com um poste instalado no outro lado da rua. Então você tem aqui uma entrada subterrânea. Nesse caso, esses condutores aqui, até chegar na caixa de medição do cliente, eles devem ser protegidos contra violação. Então, aqui nós temos duas caixas de passagem. Então, essas caixas de passagem, elas são padronizadas pela concessionária, elas devem receber lacres, assim como um medidor, de forma que não ocorra violação, ou seja, não ocorra furto de energia nesses dois pontos. Então, esse tipo de instalação aqui é possivelmente o mais caro para o cliente, porque ele vai ter que fazer todo esse ramal subterrâneo aqui, instalar essas caixas, e os custos são relativamente elevados nesse caso. Então nós temos aqui, como seria a vista superior, nós temos o poste, as duas caixas, e aqui nós temos a mureta lá do cliente. Ou seja, construir um muro apenas para instalar o medidor de energia elétrica. E aqui nós teríamos a configuração como ficaria lá na rua, né? Nesse caso aqui, geralmente essas instalações aqui, o poste está do outro lado da rua. Nesse caso aqui, esse exemplo com uma distância superior aqui a 5 metros.
Então, quando utilizado esse padrão de entrada subterrânea, deve ser utilizada ou a caixa CP01 ou a caixa CP02. São caixas padronizadas pela concessionária e essas caixas elas permitem que a própria concessionária ela coloque um selo na caixa de forma que não ocorra essa violação. E se houver a violação através desse lacre, a própria concessionária ela consiga fazer a identificação desse problema e, nesse caso, notificar o cliente que houve violação do lacre e, havendo violação desse lacre, é responsabilidade do cliente, no caso, ressarcir a concessionária caso seja identificado algum roubo de energia naquela edificação. Nesse caso aqui nós temos um modelo do padrão de entrada, da entrada de serviço com medição no muro. Nós temos aqui o medidor de energia elétrica, temos a rede da concessionária e nesse caso aqui foi optado por um tubo galvanizado ao invés de um poste. Então nesse caso, esse conjunto de medição ele tem um disjuntor de 40 amperes, que é no nosso estudo de caso. O ramal de entrada, esses condutores aqui de 6 milímetros. O cabo de aterramento aqui também de 6 milímetros. O eletroduto galvanizado, tanto de entrada quanto de saída, esses dois eletrodutos de 32 milímetros. O aterramento composto por 3 hastes de aterramento. E no caso aqui foi utilizado um poste auxiliar galvanizado e esse poste deve apresentar uma resistência de 90 Dan. Então aqui estão as características desse padrão de medição. No caso aqui foi utilizado um tubo ou um poste de aço galvanizado. Outra opção, em vez de utilizar o poste de aço galvanizado, é utilizar um poste de concreto duplo T. Então nesse caso aqui nós temos as mesmas configurações, a mudança vai ser o poste auxiliar, que ele deve ser de concreto duplo T para sem dano. Então aqui nós temos as características do nosso sistema. Outra opção, que essa aqui possivelmente é a opção, vamos dizer assim, que apresenta menos custos, é a instalação da caixa de medição na fachada da edificação. Nesse caso aqui nós utilizamos um pontalete para fazer a fixação dos condutores do ramal de entrada. Então nesse caso aqui também nós teremos o disjuntor de 40 amperes, ramal de entrada com cabo de 6 milímetros, aterramento com cabo de cobre de 6 milímetros, eletroduto de aço galvanizado de 32 milímetros, aterramento com 3 hastes e nesse caso aqui o nosso pontalete será de 90 milímetros. Então o diâmetro desse pontalete aqui será um tubo de aço galvanizado de 90 milímetros. E aqui nós temos as características do nosso sistema. Então, esses padrões apresentados são os principais padrões utilizados pela concessionária Energisa, que são destinados a atendimento de unidades consumidoras e unidades residenciais. Então nós temos a opção de instalar em mureta, seja com poste de tubo de aço galvanizado ou com poste duplo T, ou ainda instalar na fachada da edificação com ponta LED. Então geralmente essas são as 3 opções que o cliente vai ter acesso para a instalação do conjunto de medição na sua unidade consumidora. Qual entrada de serviço, qual modelo ele vai utilizar, aí é o cliente quem vai definir esse ponto. Aquelas edificações onde você tem muro, aí você faz essa opção ou com tubo de aço galvanizado ou poste de concreto duplo T. Se você não tem muro, você faz a utilização com ponta LED. Então, são os 2 padrões mais comuns utilizados. No caso da nossa malha de aterramento, nossa categoria de atendimento T1, a malha de aterramento ela deve ser composta por 3 hastes de aterramento, de 16 mm por 2,40 m de comprimento, 16 mm de diâmetro. E aqui nós temos essas hastes, elas devem ser espaçadas de 3 metros entre si. Então isso aqui é o padrão de medição, o padrão do sistema de aterramento para o conjunto de medição. Nós temos aqui a caixa de medição, o eletroduto para receber o condutor do sistema de aterramento e aqui nós temos a nossa malha de aterramento. Essa malha de aterramento apresentada anteriormente, ela deve possuir caixas de inspeção de aterramento. Então, essas caixas de inspeção de aterramento elas podem ser de concreto ou de PVC. Aqui nós temos um modelo da caixa de concreto, com as dimensões internas aqui de 25 centímetros na altura e aqui 15 centímetros na largura. Se for caixas de PVC, nós temos aqui esse modelo da caixa de PVC
com um diâmetro de aproximadamente 28 centímetros. A conexão da malha de aterramento, do cabo de aterramento, a haste de aterramento, ela pode ser utilizada com conector GTDU ou com conector cunha. Então, esses são os padrões de medição de energia elétrica que são utilizados aqui pela concessionária Energisa. Cabe ao projetista e ao cliente definir qual é o melhor padrão, qual é o modelo que vai atender a sua unidade consumidora. Vimos nessa lição os tipos de medidores que são utilizados para o faturamento de energia elétrica nas unidades consumidoras, bem como foi apresentado os padrões de medição de energia elétrica utilizados pela concessionária Energisa. Então, na próxima lição abordaremos sobre as diretrizes para a elaboração de projetos elétricos residenciais, seguindo o padrão da concessionária Energisa. Então, até a nossa próxima lição.